Se você fosse ministrar uma palestra hoje, Eduardo, você vai ter que falar sobre os ensinamentos de Jesus, de Krishna, de Buda, de sei lá que do Dalai Lama, então o que eles falam tudo a mesma coisa, né? Que é as mesmas palavras diferentes aqui do professor Henrique José de Souza. Como é que você abordaria esse tema, vamos dizer? E você sendo um hipócrita também, você sendo um buscador, né? Porque quem diz que não é o maior hipócrita do mundo, né? Com certeza. Não sou hipócrita, não, sou santinho aqui. Como é que você levaria essa mensagem? Nós estamos fazendo isso hoje. Bacana, isso aqui é sensacional. Isso aqui eu acho que nós vamos ajudar muita gente, inclusive nós próprios, né? Porque quando a gente desenvolve o tema, a gente assiste depois e vê algumas coisas que realmente a gente pode melhorar, o que não se deu conta, né? Apareceu. Como é que você faria? Olha, Grego, assim, o Jesus bíblico, né? Aquele personagem que viveu na Palestina há 2023 anos atrás, mais ou menos, ele pegou todos os mandamentos, né? Toda essa história e resumiu em duas coisas. Para quem queria seguir um caminho de honestidade na vida, ele dizia o seguinte: primeiro, busque em primeiro lugar o reino dos céus. Ah, mas aonde que está o reino dos céus? Ele fala: o reino dos céus está dentro de vós. Não é buscar fora, é buscar dentro o reino dos céus. Isso. E segunda coisa, trata os outros como você gostaria de ser tratado, ou ame os outros como a si mesmo. Ou seja, você não vai deixar de ser egoísta, de pensar em si, mas pelo menos pensa nos outros de maneira igual, porque aí você vai estar equilibrando as duas conchas da balança do egoísmo e do altruísmo. E com essas duas pernas a gente vai seguindo a vida. Então, é uma mensagem muito simples, mas por razões culturais a gente não leva muito isso em conta. E aí entra o porquê. Por que a gente, sabendo tudo isso, a gente continua errando, continua pisando na bola? É preciso levar em conta um fator muito importante que acontece na psicologia do ser humano, quando esses dois princípios da biologia e da cultura, ou seja, dos meus instintos, das minhas pulsões, dos meus apetites, entram em choque com as normas da sociedade. Opa, muito bom. Então, assim, a sociedade, ela tem leis, ela tem normas, e se a gente infringir essas leis, essas normas, a gente vai ser punido. E se a gente seguir essas normas, a gente, vamos dizer assim, a gente vai ser recompensado. Então, ninguém quer ser um pária, ninguém quer ser uma pessoa mal vista, mal relacionada. Né? A gente tanto precisa de autoestima, mas principalmente a gente precisa da estima dos nossos iguais, da nossa família, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas, do nosso grupo. Então, esse processo, ele causa uma tensão na alma humana entre o que eu quero e o que eu devo, vamos dizer assim, que gera um conflito. Então, a gente mostra uma face para as pessoas que é bonitinha e esconde aquilo que não é aceito. Sim. Em vez de fazer isso que você falou, de ser honesto, e que isso é o maior dom do ser humano, é esse de auto-reconhecer, falar assim, pô, eu não sou tudo isso. Eu nem sou esse gigante maravilhoso que nada pode me atingir, nem sou aquele pigmeu, coitadinho de mim, aquela pobre de mim não, e tal. Então, a gente é um ser humano normal, como todos os nossos irmãos em humanidade, num processo evolutivo. Caindo e levantando, a gente vai aprendendo e vai melhorando, nem que seja um pouquinho ao longo da vida. Então, nesse processo, surgem os conflitos psicológicos, que Freud, né, grande Sigmund Freud, que era um psiquiatra, ele foi, na nossa época atual, o primeiro a estudar isso. E ele descobriu um mecanismo, né, um processo da alma humana, que é
os mecanismos de defesa do ego. Então, para a gente poder, vamos dizer assim, sobreviver no meio dessa guerra interna, a nossa alma dá um jeitinho brasileiro, mas esse jeitinho é de toda a humanidade, em que a gente usa certos mecanismos para poder lidar com certas situações que são inaceitáveis. Isso é o que a gente chama de negação. Por exemplo, negação é uma coisa que todo mundo está vendo que aquilo é óbvio, mas o sujeito que está em negação diz que não. Por exemplo, o cara é fumante. Ele fuma 2 maços de cigarro por dia. Aí você chega para ele e fala, ô, meu amigo, fumar faz mal para a saúde, viu? Ele falou, de jeito nenhum, eu fumo já há muitos anos, não tenho nada, papapá. É um exemplo básico de negação. Sim. E muitas outras situações de vida, o ser humano, assim, por exemplo, sabe que alguma coisa... Todo mundo está vendo que aquilo vai dar ruim, mas ele insiste num processo de negação da realidade, ele se dissocia da realidade para acreditar numa mentira, numa fantasia. E é assim que ele vê em vez de lidar com a realidade, com os fatos, ele prefere criar uma máscara. E o Freud, pesquisando isso, ele foi descobrir que a gente faz muitos mecanismos de defesa. Por exemplo, compensação, sublimação, somatização. Quando você fica insistindo muito tempo em não reconhecer uma verdade, o que acontece? Você fica doente, você somatiza aquilo, aquele conflito, aquilo que está se aborrecendo. Outra coisa é a infantilização. Muitas vezes você vê uma pessoa bacana e tal, mas do nada ela começa a ter umas atitudes que não cabem, umas atitudes meio infantis, que pô, não é adequado, né, para aquela ocasião e tal. Ou outros. A racionalização é o mais terrível de todos esses mecanismos. É quando o cara inventa uma história perfeitamente justificável para dizer que aquilo não é aquilo. Você sabe, Greg, que fizeram uma pesquisa para você ver o poder da racionalização numa universidade. Eles pegavam um sujeito e faziam um processo hipnótico. Vamos dizer assim, para a pessoa, depois de passar do processo hipnótico, hipnose médica, né, que usa para anestesia e tal. Sim, sim. Não estou dizendo que é uma boa coisa, não. Só estou falando do experimento científico. Hipnotizava o sujeito para ele, na hora que ele sentasse para jantar, ele, antes de dar a primeira garfada no alimento, ele ia se levantar, agachar, ficar de 4 e latir 3 vezes igual o cachorro. Au, au, au. Depois ele levanta e continua a refeição. Só que ele não se lembra dessa ordem subconsciente implantada no subconsciente dele. E a pessoa pega e faz isso, sem titubear. Mas se alguém perguntar para aquela pessoa que fez aquilo e não sabe que foi hipnotizada para fazer aquilo, por que ele está fazendo aquilo, a pessoa é capaz de descrever motivos que vai convencer qualquer um para ele fazer isso. Olha. Menos o motivo real, que ele não sabe, que é a hipnose, a ordem hipnótica que ele recebeu. Então, assim, o nosso consciente, o nosso inconsciente funciona o tempo todo, inventando histórias para justificar condutas que a gente realmente nem sabe a origem dela. Aí entra Freud na história. Freud não. Lá atrás, o Sócrates, seu patrício lá da antiga Atenas, 500 anos antes de Cristo, o Sócrates ia lá para a praça e perguntava... O Sócrates era um chato. Ninguém chegava perto dele e não pagava o preço, porque ele ia fazer perguntas chatas, ele ia querer saber o que você acha daquilo e tal. E o Sócrates perguntava, o que é justiça? O que é amizade? O que é o bem? E as pessoas perguntavam pelo senso comum, aquelas que elas foram ensinadas. Justiça é fazer o bem. Aí só perguntar, mas o que é o bem? O bem é você não prejudicar ninguém. E o Sócrates ele inventou um sistema chamado maiêutica. A maiêutica é uma técnica pedagógica para você ir a fundo nas questões, não aceitar as primeiras respostas. Fantástico isso, a maiêutica.
Muito bom. E sempre, através da maiêutica, o Sócrates comprovou que as pessoas respondem sem saber pelo senso comum, e é um processo meio sonambulístico, onde a gente reproduz aquilo que a gente recebeu dos nossos Sim. pais, na escola, na Sim, igreja, sim. nas pessoas que a gente admira, e assim esses memes vão passando de geração em geração. Mas não é a realidade. A realidade a gente tem que cavar mais fundo.